Bom, alunos, dando continuidade às atividades do Ler e Escrever, a partir da página 149, eu selecionei uma notícia aqui recente que está no site do G1 do Globo, tá? Tá aqui, ó, o menu G1, a seção é Mundo, porque como já foi discutido nas aulas anteriores, os jornais eles são divididos em cadernos ou em seções. Hoje é muito comum o jornal digital, o jornal eletrônico, que essa é uma página de um jornal eletrônico, certo? Que são aqueles que não são impressos. Então aqui, ó, vamos olhar o título. O título de uma notícia sempre vem em letras destacadas, em letras grandes e em negrito, para chamar a atenção do leitor. Então tá lá escrito o título: Menina de 3 anos resgatada 91 horas após terremoto na Turquia pediu bolinho de carne e iogurte. Agora, só olhando esse título, nós vamos responder a primeira pergunta lá da página 149. Que informações você imagina que a notícia trará a respeito do fato? Nós não lemos a notícia ainda, então nós não sabemos todo o conteúdo dela. Não sabemos nada desse terremoto, porque não foi lido nada ainda a respeito disso. Então, só com esse título, o que você imagina, o que você acha que vai falar, qual acontecimento, o que será que vai ser contado nessa notícia? É o que você vai responder na questão 1 lá da página 149. Depois, na 2, qual que é o assunto principal desse texto? Então, aqui no título, nós já conseguimos perceber o assunto principal, né? Tá falando aqui, ó, de um resgate, né? De uma menina sendo resgatada após um terremoto na Turquia. Então, o assunto principal aqui, ó, é o terremoto na Turquia e o resgate dessa menina de 3 anos, né? Então, o assunto principal do texto, na letra A da página 149, o resgate da menina no terremoto que houve na Turquia. Como as pessoas sentiram o efeito do fenômeno da natureza citado? Como será que foi para as pessoas que passaram por esse terremoto, que viveram lá, que estavam lá estavam, né, lá na Turquia quando aconteceu esse fenômeno? Como será que elas se sentiram? Como você se sentiria se tivesse um terremoto aqui? Você consegue imaginar a sensação, o desespero dessas pessoas? E aí na letra B você vai escrever como será que essas pessoas se sentiram nesse fenômeno. Aí lá na página 150, houve algum efeito maior com outras localidades a partir desse fenômeno? Esse fenômeno que teve na Turquia, ele atingiu quais localidades, né? Quais regiões da Turquia? Foi a Turquia inteira? Então, para isso, para mim ter mais informações, o que vai ser necessário para vocês poderem responder as questões da página, a questão C da página 150, precisa ler a notícia, ler ela na íntegra, que vai ser passado aí o link para vocês, tá? Aí agora nós vamos, na letra D, nós vamos retomar aquelas anotações feitas lá na página 149, na primeira questão. Antes de você ler a notícia, você imaginava, quando você leu só o título, você já tirou uma ideia aí do que você acha que está tratando essa notícia. Quais são os relatos que tem aí. Aí você vai responder na D se após você ler essa notícia, se aquilo que você achava se confirmou. Tudo aquilo que você achava que ia tratar nessa matéria realmente está falando daquilo que você achava? Está se confirmando? Você vai explicar com as suas palavras aí na letra D. E depois vai responder quais delas, se não todas, né? Quais delas dessas hipóteses? Hipótese é aquilo que eu acho, que eu não tenho certeza, que eu acho, antes de eu confirmar. Então, antes de ler, vocês achavam. Após você ler, você já tem o fato confirmado do que está de acordo ao que está essa notícia. Aí, quais os fatos que você achava, as hipóteses que você tinha que se confirmaram? Você vai escrever aí. E depois, nessa notícia, a declaração de algum entrevistado. Agora vamos ver o que é essa declaração. O que seria essa declaração? O que é a declaração e o efeito que ela provoca no leitor, que é o tema aí dessa atividade 3B. As declarações, elas são uma antecipação da leitura a partir do título.
Então, é aquilo do que se trata a notícia. E a declaração vem sempre sobre algum entrevistado, alguém que vivenciou, que estava lá no momento, que foi entrevistado e que falou alguma coisa. Isso é a declaração. Então, vamos dar uma olhadinha rápida aqui se nessa notícia tem uma declaração. Ah lá, tem uma foto da menina sendo resgatada, né? Aí tem aqui uma legenda na foto, que é a explicação da foto. Aí nós temos aqui, ó, a Aida Gezin, uma menina de 3 anos que foi resgatada com vida nessa terça-feira. Olha aqui em destaque. Quando eu perguntei se ela está bem, ela pediu a bebida que adora, afirmou o socorrista Ibrahim Topal. A felicidade que sentimos é indescritível. Isto aqui é uma declaração. E o que essa declaração causa no leitor? Nós, leitores, quando lemos uma declaração dessa, de que alguém que estava lá socorrendo a menina viu, afirmou e foi escrito isso no jornal, nós temos uma maior confiança nessa notícia. Ela nos dá uma certeza de que essa notícia é verdadeira, não é uma notícia falsa, porque ela traz assim uma argumentação. Peraí, alguém estava lá, a pessoa que socorreu disse isso. Então isso é verdade, nos dá um senso de verdade. Então as declarações, que são as falas de alguém que estava presenciado lá, se fazendo presente, que estava presente lá no momento do acontecido, essas declarações, o que elas provocam no leitor é um senso de verdade. É aquela sensação de que aquela notícia ela é verdadeira, então nos dá maior confiabilidade dos fatos, tá? As declarações, elas dão maior confiabilidade dos fatos ao leitor. Então, continuando aqui, depois vocês vão responder por que você acha que a notícia contém declarações dos envolvidos, que é isso que eu expliquei, para dar maior confiabilidade ao leitor e maior veracidade dos fatos. E na G, você acha que para o leitor faz diferença se uma notícia utiliza declarações ou não? Sim, né? Porque ela vai dar mais confiança, ela vai emocionar, vai mexer com o lado emocional do leitor também, quando tem um relato de alguém que passou por esse acontecimento. Agora vamos ver o que é o olho da notícia, tá? Que está falando na página 151. O olho da notícia, que fala na página 151, ele o olho da notícia, é o que chama a atenção para o leitor. Assim como o título, né? O olho da notícia tem a função de chamar atenção para o leitor, só que dando mais detalhes do que o título. Nem todas as notícias têm esse olho, ela é opcional, tá? E ela tem a mesma função do subtítulo da notícia, mas ela se distribui em 3 ou 5 linhas com detalhes, né, em relação ao título, mas acrescentando novas informações que vai ser aprofundada no decorrer da notícia. Então vocês vão ver bem isso aqui, ó. Essa notícia tem um olho. O que é esse olho da notícia? O olho da notícia é esse primeiro trechinho aqui, ó. Aqui nós temos, vamos voltar. Aqui nós temos o título da notícia, que também é chamado de manchete, que é o que vem destacado. Nós temos o subtítulo, que é aquela explicaçãozinha que vem logo após o título. E nós temos o olho da notícia. O olho da notícia, que é esse trechinho antes de iniciar a notícia, ó. Tá falando Aida Gezin, que é o nome da menina, né? Menina de 3 anos, foi resgatada com vida nessa terça-feira, dia 3, agora dia 3 de novembro, quase 4 dias após um terremoto na Turquia. Pediu bolinho de carne e iogurte aos socorristas, logo após ser retirada dos escombros, sob aplausos. Então, tá dizendo a mesma coisa que no título e no subtítulo, só que está mais já dando uma ideia do que vai ser aprofundado na notícia. Isso se chama olho da notícia, tá? Tem o título, o subtítulo e vem logo após. Não é um item obrigatório nas notícias, ele é opcional. Por isso, nem todas as matérias têm. Agora, que vocês já sabem o que é o olho da notícia, vocês vão responder aí a página 151. Que tipo de informação que esse olho está apresentando? Que tipo
Informação sobre o que aconteceu, sobre o resgate da menina com vida, né? Que relação que essas informações têm com o título e com o corpo da notícia? Tem tudo, né? Tem uma relação totalmente correta. O que está no título, ela está me preparando para aquilo que eu vou ler. É uma preparação, seria isso. Tá? E na página 152, vocês vão ler na íntegra toda essa notícia inteirinha e depois vão responder, né? Todas as notícias possuem olho? Não, já expliquei para vocês que isso é opcional, só algumas. Por que é importante termos essa informação? Essa informação do olho da notícia, o que é olho? Olho é o que vê, né? Essa informação é o que vai me introduzir, me preparar para aquilo que vai ser lido. Vocês vão debater no grupo de vocês a questão 4, as observações que vocês tiveram sobre o que pode ajudar vocês a produzir uma notícia, né? Converse com a sua professora e seus colegas sobre as observações e anote-as de forma que possa orientá-lo quando for produzir uma notícia. Então, quando você for produzir uma notícia, você pode optar por colocar um olho ou não, tá? Esse olho tem que ser um resuminho bem claro daquilo que vai ser relatado. Agora nós vamos para a 3D. O lead e a sua função na organização da notícia. O que é o lead? O lead da notícia é o primeiro parágrafo, tá? O primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo da notícia, ele vem sempre chamar a atenção do leitor, assim como o título, né, com mais detalhes. E ele é o primeiro parágrafo e basicamente ele responde as seguintes perguntas: o que, quem, quando, onde e como. E por quê? Um bom lead responde a tudo isso. Então vamos analisar aqui esse primeiro parágrafo. Em um vídeo compartilhado pelo Ministro da Saúde turco, é possível ouvir a pequena Aida. Isso aqui tudo faz parte ainda do olho, né? Aí tá aqui, ó. Começa a notícia. Após o resgate, Aida foi envolta em um cobertor de alumínio de emergência para manter a temperatura corporal. Então vamos lá. O que tá acontecendo? O resgate da Aida, né? Quem? Aida, que é a menina. Quando? 4 dias, né, após o terremoto. Onde? Lá na Turquia, no local do terremoto. Como? Através dos socorristas, né? E por quê? Porque ela estava viva, né? Foi resgatada porque eles estão procurando pessoas que estão vivas, então precisamos ler toda a notícia para saber o que fez eles perceberem que havia alguém vivo ali, mas ela deve ter dado algum sinal, né? E isso nós vamos ler aqui no lead. Aqui, ó, detalhes do resgate. No detalhes do resgate, aí está todo o restante da notícia. E agora falando sobre a parte da organização das notícias. As notícias, ela tem toda uma organização. Então, vamos retomar. Ela tem um título, ela tem um subtítulo, depois do subtítulo tem o olho da notícia, depois do olho da notícia tem o lead, ela pode ter declarações, as declarações da notícia é o que vai me dar a maior confiabilidade se aquela notícia é verdadeira ou não, tá? Então, com base nessa notícia, vai ser passado o link para vocês, que vocês vão analisar, podem estar pesquisando outras e respondendo aí até a página 155, tá? Nós vamos encerrar a etapa 3. Durante essa semana, tá? Isso não é atividade para fazer num único dia. A parte 3E fala sobre as ordens dos fatos. Então, agora que vocês vão olhar toda a notícia, e como eu já disse para vocês vão analisar essa ordem de como é montada, estruturada uma notícia. E encerramos por aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tirem dúvidas no grupo e até a próxima aula.